Na sua missão de reduzir o déficit comercial americano, o presidente Trump segue impondo tarifas mundo afora. Uma tarifa mínima global de 10%, 25% para automóveis, aço e alumínio, e para a China segue ainda o mínimo de 30%. Mas aquela ideia de um novo acordo monetário, um novo Bretton Woods, ela segue bem viva. E volta e meia ressurgem os rumores de que já há conversas em andamento, especialmente com os países asiáticos, a julgar pelo movimento recente das suas taxas de câmbio, e eu fiz até um vídeo sobre isso. Mas como seria um novo arranjo monetário? E quais as principais dificuldades de alcançá-lo hoje? Então a gente precisa revisitar esse assunto. E o melhor paralelo que nós temos é o famoso Acordo Plaza de 1985. To head off the threatened protectionism, Baker picked New York's Plaza Hotel as the site for secret monetary diplomacy. A 1985 gathering of finance ministers and central bankers from the G5, the big industrial nations. Mas qual era o contexto da época? Aí que a gente precisa analisar a taxa de câmbio pelo dólar index, então o índice dólar lá naquele momento. Esta é uma visão de longuíssimo prazo, são 50 anos, e o que a gente pode ver é que o pico, o máximo de força do dólar depois do fim de Bretton Woods foi justamente no início de 1985, que era um momento também que as taxas de juros americanas ainda estavam bem elevadas. No início da década de 80 chegaram acima de 15%, mas em 85 ainda situavam-se num patamar ao redor de 10%. E claro que isso ajudava a trazer mais força para a moeda americana. E como estavam os déficits comerciais, ou melhor, os déficits em conta corrente dos Estados Unidos? Pois isso que a gente precisa mostrar também aqui na tela, e contrastando com a taxa de câmbio, aqui é algo similar ao dólar index, mas é um outro indicador. E o que a gente pode ver é que a taxa de câmbio, que chegou ali no pico, então, início de 85, e o déficit em conta corrente, que também chegava naquele momento em mais de 120 bilhões de dólares, não parava de aumentar, foi no início da década de 80 e seguia aumentando, e em 1985 era uma grande preocupação dos americanos o déficit comercial crescente. E o que aconteceu e como eles conseguiram lidar e reverter esse déficit no final da década de 80? Pois é que foi firmado o famoso Acordo Plaza. Mas ele não consistiu em apenas um comunicado e uma declaração dos países. Na verdade, o acordo pode ser mais bem entendido como um conjunto de medidas e declarações que aconteceram ao longo de 1985. E talvez o grande marco do início desse processo foi a audiência de confirmação do então secretário do Tesouro americano Jim Baker. Naquele começo de segundo mandato do presidente Ronald Reagan, o que era então o chefe de gabinete da Casa Branca, o Jim Baker, e o secretário do Tesouro, que era o Donald Regan, resolveram trocar as posições, e no início do segundo mandato o Baker passou a ser o secretário do Tesouro e o Donald Regan o chefe de gabinete. E durante a audiência de confirmação no Senado americano, a gente pode ver claramente que essa já era uma grande preocupação dos principais políticos, dos congressistas e inclusive do governo americano e do próprio Jim Baker. E ele fala claramente ali como era uma situação preocupante a força da moeda americana, ou também a fraqueza das demais moedas que não estavam de acordo com seu valor justo, e que estávamos então vendo esses déficits crescentes e sem nenhuma situação de melhora, e que era preciso tomar alguma atitude ou reequilibrar o valor das taxas de câmbio para reequilibrar então o comércio americano. I perhaps should add here that vigorous enforcement of the trade laws is an administration goal and objective, and we would expect to continue to do that in addition to this initiative with Japan, and in addition to trying to reduce the deficit and thereby hopefully reduce to some degree the value of the dollar. Do you believe the dollar is overvalued, and if so, do you think it ever appropriate for the Treasury to act in the international currency markets to try to deal with the problem? I would rather say that the dollar is very, very strong, Senator. I think the term overvalued has a technical meaning. Since the value of the dollar is set by the market,
I suppose one could argue it's not overvalued because it's set by the market. It's been the position of this government as long as Ronald Reagan has been president that we would intervene only in instances of disorderly markets. I understand that there have been discussions in recent days between Secretary Reagan and the finance ministers of Germany, Japan, Great Britain, and France, looking toward the possibility of perhaps a little bit more activity in this area. Nothing has been done as far as I know. E naquele momento, o maior déficit comercial era com o Japão. E após a audiência de confirmação, o secretário Jim Baker fez novas declarações que deram a entender que algo poderia ser feito. Como, por exemplo, de que havia possibilidade, sim, de conversas com as principais potências industriais para reequilibrar o comércio global. E houve também intervenções no câmbio por alguns desses países, como, por exemplo, pela Alemanha. E ao longo de 85, o que se viu foi justamente um enfraquecimento da moeda americana. Como a gente pode ver, depois do pico do dólar index em fevereiro daquele ano, nos meses seguintes foi queda atrás de queda até chegar o mês de setembro, em que houve a famosa reunião no Hotel Plaza em Nova York com os Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Japão, com os ministros de Fazenda e os banqueiros centrais, e que soltaram finalmente o comunicado no 22 de setembro, em que anunciavam que corrigiriam os desequilíbrios do comércio global, mas por meio da taxa de câmbio. E vale a pena a gente ler alguns trechos aqui, porque de fato chama a atenção algumas partes importantes. Então aqui temos o texto, o anúncio dos ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais da França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, o Acordo de Plaza, 22 de setembro de 85. O que aparece ali no ponto 18? Vamos lá. Os ministros e governadores acordaram que as taxas de câmbio deveriam desempenhar um papel no ajustamento dos desequilíbrios externos. Para isso, as taxas de câmbio devem refletir melhor as condições econômicas fundamentais do que tem sido o caso. Então precisam refletir isso melhor. Eles acreditam que as ações políticas acordadas devem ser implementadas e reforçadas para melhorar ainda mais os fundamentos e que, tendo em vista as mudanças atuais e prospectivas nos fundamentos, é desejável uma apreciação ordenada das principais moedas que não o dólar, em relação ao dólar. E eles estão prontos para cooperar mais de perto para incentivar isso quando fazê-lo seria útil. Então vejam que eles estão aqui declarando que farão algum movimento coordenado para fortalecer as suas respectivas moedas. O marco alemão, o franco francês, a libra esterlina e o iene japonês em relação ao dólar americano. Esse foi o Acordo Plaza, em que foi finalmente oficializada uma intervenção no câmbio por esses países, mas de forma coordenada. Então isso de fato aconteceu e o movimento de fraqueza do dólar prosseguiu nos meses seguintes, como a gente pode ver aqui, ao longo de 85, ao longo de 86, até chegar ali na mínima em 88, até teve mais uma mínima em 90. Mas é interessante também notar como, no dia do comunicado, que foi o 22 de setembro, a queda do dólar, aqui medido pelo dólar index, foi de cerca de 4%, apenas nesse dia, 22 de setembro. Agora, tem algo no Acordo Plaza, no comunicado que foi divulgado e na própria mentalidade e visão econômica da época que contrasta completamente com o plano econômico do Trump hoje e com aquele próprio guia para reestruturar a economia global escrito pelo Stephen Marren, que hoje é presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente. E tem a ver com protecionismo. Voltemos aqui ao comunicado, porque esta palavra protecionismo, ela é falada várias vezes e eu preciso mostrar exatamente o que está escrito aqui. Então vamos lá. Primeiro, temos aqui de vários países, primeiro aqui do governo francês, quando ele lista os principais pontos, ele fala aqui de resistir ao protecionismo. Então seria o seu 7º princípio, resistir ao protecionismo. Depois temos o próximo país que fala a mesma coisa, que é o governo da
Alemanha, o governo federal continuará a resistir ao protecionismo. Depois do Japão, mesma forma aqui no primeiro ponto, resistência ao protecionismo. Mas temos mais, aqui o Reino Unido, resistir ao protecionismo. E por fim, os Estados Unidos também, resistir a medidas protecionistas. Então todos tinham a mesma ideia de que os desequilíbrios deveriam ser corrigidos pelo ajuste das taxas de câmbio e não pelo protecionismo, leia-se tarifas. E o próprio Jim Baker falou sobre isso também nessa audiência de confirmação no Senado, quando lhe foi perguntado, ele disse bem claramente que não queremos tarifas, inclusive retrucaram ele dizendo, não, mas tem algumas restrições aí para barrar produtos japoneses, até como aço, então o que está, automóveis, o que está acontecendo? E ele disse, não, essas são medidas que tem a ver com antidumping, com práticas desleais, mas não são tarifas simplesmente para proteger a falta de competitividade dos Estados Unidos. I should say that this administration is dead set against returning to a policy of protectionism. Então era outro viés naquele momento e bem diferente do que hoje está pregando o Stephen Miron, o Scott Bessent e o próprio presidente Trump. E aí que vem a pergunta, será que hoje um novo acordo Plaza seria possível? Este novo arranjo monetário, que contornos ele teria e quais são os principais entraves? É que a gente precisa, primeiro, relembrar quem eram os principais países superavitários, comercialmente falando, com os quais os Estados Unidos incorria um déficit. E é que eu vou trazer aqui então alguns gráficos para mostrar lá na década de 80, aqui de 85 até 92, vamos lá, alguns dos principais parceiros comerciais, aqui em bilhões de dólares. Quem era o principal país superavitário, ou com quem era o principal déficit americano? Primeiro, com o Japão, era quase metade, depois com a Alemanha, Canadá também era importante, mas praticamente até 91, 92, Japão era o grande problema. Depois, paulatinamente, vem entrando a China. Em termos percentuais, para se ter uma noção aqui também, ó, então o Japão, realmente, 50% praticamente, era o responsável pelo déficit comercial americano. Por que isso é importante? Porque na década de 80, para chegar a esse acordo, os Estados Unidos precisaram reunir aliados. Reino Unido, França, Alemanha, Japão, eram todos aliados dos Estados Unidos. Isso facilitava muito chegar a um consenso, acordar um arranjo como esse. Agora, a foto é bem diferente. Voltando aqui aos déficits comerciais, vejam só como a China passou a dominar ao longo da década de 90, especialmente nos anos 2000, e segue como o principal país com o qual os Estados Unidos incorrem em um grande déficit comercial. Em termos percentuais, para trazer aqui também a foto, veja aqui a China, claro que aqui não soma 100%, porque eu coloquei apenas alguns países selecionados, mas a China chegou em alguns momentos em quase 50%, somando aqui com o México é mais de 50%, isso é importante porque tem muita empresa chinesa no México, então se somássemos China e México, dá cerca de 50% ou mais, então esse é o grande problema, porque agora seria colocar um não aliado na mesa de negociação, portanto, a tarefa é muito mais difícil. Outra grande diferença em relação ao cenário atual com lá da década de 80 é o próprio endividamento público dos Estados Unidos, que naquela época, 85, estava em torno de 40% do PIB e agora está em 122% do PIB. Isso também considerando as taxas de juros, que da mesma forma, naquela época estavam muito mais altas. Em 85, aqui o Tesouro Americano de 10 anos, eu mostrei antes a taxa básica, aqui o Tesouro Americano de 10 anos, no início de 85, chegou aqui então em 12%, e agora está testando aqui o nível de 4,5%. E por que isso é um problema? Porque uma forma de fortalecer as demais moedas é vendendo ativos americanos, é desovando treasuries. Mas se há uma venda de treasuries, a dívida pública dos Estados Unidos, a taxa de juros pode subir muito, como temos visto nos últimos dias, ao menor sinal de temores. Então, este é um problema porque simplesmente desovar treasuries vai requerer algum outro arranjo, alguma outra forma de
contornar a consequência negativa de fortalecer as moedas dos demais países. Então, é outro cenário. E por fim, que até um problema maior para os próprios Estados Unidos, é que hoje os desequilíbrios, e aqui expressos pela posição de investimento internacional dos Estados Unidos, significa tudo que os americanos têm de ativos no exterior, menos ativos que os estrangeiros têm nos Estados Unidos. Essa cifra, que chegou em mais de 26 trilhões de dólares, significa que agora o governo americano é um devedor externo em quase 90% do PIB, sendo que lá em 85 era até um credor externo. Os americanos tinham mais ativos no estrangeiro do que o contrário. Portanto, há uma urgência maior agora para realizar um acordo como esse. Por fim, e como é óbvio, o principal entrave é justamente a China. Não apenas por ser o maior déficit comercial, é a segunda maior economia do planeta, mas por não ser um aliado dos Estados Unidos e por possivelmente precisar de outra taxa de câmbio internamente, porque a ideia dos Estados Unidos seria em forçar a China ou influenciar a China a valorizar a sua taxa de câmbio. Só que neste momento a economia chinesa está ultra endividada, não apenas Estado, mas também iniciativa privada, famílias e empresas. E no momento em que as dívidas são elevadas, uma moeda que se fortalece já está em vias de registrar deflação por mais de um mês. Uma moeda que vai se fortalecendo, e se os Estados Unidos quiserem que o yuan se fortaleça ainda mais, isso significa que o peso das dívidas fica ainda maior, que é justamente o que a China hoje não precisa. Então, como forçar a China a valorizar a sua moeda e lidar com essas consequências negativas internamente? Esse é o X da questão, que até hoje não temos nenhuma resposta, mas qualquer arranjo monetário em 2025, ele é muito mais difícil de colocar em prática do que foi lá em 1985. 40 anos depois, os desequilíbrios são muito maiores e os aliados são menores em quantidade. Portanto, como desatar esse nó, ninguém sabe, nem mesmo Scott Bessent ou o presidente Trump. Porque no fim das contas, o que eles estão buscando é o impossível: manter o dólar como moeda de reserva, assegurar a hegemonia da moeda americana, manter o privilégio exorbitante e eliminar as consequências negativas desse arranjo. É o bônus sem o ônus. Como conseguir isso na prática vai ser bem difícil. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, faça parte do Follow the Money, siga o dinheiro, código QR em algum lugar da tela, link descrição do vídeo. Agora sim, fico por aqui, valeu, obrigado, até o próximo.